Eu tô conectando o áudio. Que bom ver todo mundo entrando. Mulherada linda. Onde estive? Olá, Josélia, tia Ziza. Quem mais está vendo aqui? Onélia, Natália, Janete, Mariângela, Verinha. Oi, tia Ziza. Oi, tia Ziza. Oi, Josélia. Oi. Oi. Olá. Mudes. Olá. Olá. Eu quero ver a Francine, não quero você. Ai, que frio. Bu, você abriu sua janela agora? Tá. Alguém tá falando comigo? Ai. As meninas que batizou você, que te ensinou, ela é de que cidade? Francili! Oi! Lindona! Quem tá falando? Eu não tô vendo aqui. A Célia, eu tô vendo a Célia. Oi, tudo bem, Francine? Tudo Saudades! bem, muito tempo. Eu não sei se a luz aqui vai ser boa, porque eu tô no meu cantinho. E essa é a luz que eu tenho. Se estiver escura, eu dou um jeitinho. Não, tá claro, dá pra ver bem, tá ótimo. Tá bom. Ótimo. Oi, querida. Oi, Oi, Olá, Susan. querida. Tudo bem? Eu não tô conseguindo ver a Celi. Usou. E aí? Você vai precisar falar? Você pode usar aquele fone ali. Porque tá nessa tela. Acho que eu não vou falar, não, mas... Oi, Francili, irmã Guarnieri. Oi, querida. Nossa, que alegria. Tudo bem? Ai, Olha, agora eu tô vendo eu sabia você. que tem um monte de... Viu? Bom, eu vou amar todas as irmãs, mas tem umas aí que já estão no meu coração faz tempo, né? Olha, Célia, eu estou igualzinha. É só um nome. É só, que delícia. Franci, e eu Meu não marido está lá na sombra. Tá no som? oi. Oi, Francili. Oi. Sueli, consegue lembrar de mim? A gente se viu uma vez no templo antes de fechar. Estou vendo aqui a pessoa. Tô sem câmera aí. A das bolas de Natal. Lembrou? Não só se eu ver o rosto, Sueli. É porque são anos, anos, né? É verdade. Pronto, dá para ver agora. Oi, ô Sueli. Como que eu não vou lembrar? Por favor, né? É que eu não lembro do Assone. Eu só lembro do Sueli. Eu não sei se tem Querida. muita tempo, sabe? Acho que nem tem. Hã? Acho Não que tem nem o quê? tem muita Sueli lá no templo, né? Não, Sueli no templo? que eu me lembre, não. Então tá bom. Fico Nossa, acho feliz que de vai ver ter- vocês. Também, também. Tô assumindo o branco agora, ó. Que linda. Oi, Pamela. Todas as Pamelas são lindas, né? Igual aquela do Diabo Veste Prada. Ah,
Tá chiquérrima. Você vê, ó. Tá ficando, ó, cinzinha, vai. Tá ficando cinzinha. Cinzinha, não, tá lindo. Não sei se eu vou suportar, mas... Vamos aguentar um pouquinho, né? Tem que me pintar mais, senão vai ficar muito branco. Quem que vai dirigir o programa? Olha o meu marido lá. Eu só estou conversando, eu estou à sua disposição. Não, tá jóia. Tô só dando mais um minutinho, que talvez alguém tenha algum probleminha para entrar, algum probleminha de conexão, aí a gente já inicia. Olá, presidente. Enquanto isso, a gente vai batendo papo. Isso. Você Oi, também Suzana. eu conheço. Tudo Ela bem, também. querida? A Tudo Valéria. Prazer em eu vê-la. Você também eu conheço. Oi? O Maglioc vai Solange. estar hoje ou não? Ele tá aqui do ladinho. Não quer Tá do vir seu mostrar a lado barba aí? dele. Ele vai vir aqui mostrar a barba dele, que tá competindo com a sua. Ó. Não, a minha tá maior. Oi, querido. A sua tá maior que a minha. Malhoque. Feliz aniversário Terça-feira eu vou pessoalmente cortar o agora. cabelo. Terça eu vou cortar o cabelo, porque não tem condição, né? Mas a barba eu vou falar para ele dar uma ajeitadinha. Que pelo Aí, ó, jeito ficou que parecendo vai o render, William né? Young aí com essa barba aí, ó. Amor, Pois ele é, está te todo mundo tá desejando falando feliz isso. aniversário. Eu vou reivindicar uma coisa numa aqui. Ele tinha 27 esposas, me falta 26 agora. É fogo, A essa viu? altura da vida não dá para pensar nisso não, viu? Ai. Até todo mundo que me vê fala assim, você tá parecendo o Brigham Young, né? Onde que eu vejo a tela? Ah, eu já vi. Ai, que Você tá com essa legal. barba há quanto tempo Tô já? vendo a tua mãe. Eu tô com ela Oi, Ana Paula. quase 2 meses. Poxa, esse Ainda Ana Paula. Oi. Elizabeth. Você está em São Bernardo, Elizabeth? posso ir pro tempo, não posso ser selador, não posso fazer nada. Tô conversando com as galinhas o dia inteiro aqui. Elizabeth, você Aí- está em São Bernardo? Estou em São Bernardo. Olha, foi longe. Quer dizer, eu moro em São Caetano. Eu nasci em São Caetano. É Estaca de Ramos, mas eu moro em São Caetano. Que legal ver você aqui. Vocês Ana são da Paula Estaca de também. Ramos? Igualmente. A Dalzisa, a Célia, a Solange. Natália eu não conheço. Valéria eu conheço. É do templo, né, Valéria? Porque você é tão familiar, o rosto. Freire. Hã? Valéria Freire. É, Valéria Freire. Mas eu não sei se ela funcionou já no templo. Hã? Solange, o cachorrinho que você colocou aí é muito lindo. A Solange colocou um cachorrinho escutei, aí muito Valéria. lindo. Olha o cachorrinho da Solange fazendo sucesso. De novo aí para ver o rostinho dele, põe. A carinha dele. Ah, esse é outro. Oi, tia Norma. Cachorrinho. Tem que trabalhar de cachorrinho. Ok. Bastante E aí, Ana Paula, tá gostando de São Bernardo? Eu estou em São Caetano também. Tô morando em São Caetano. Lindo. Eu não sei se ainda existe, mas eu estudei na escola Senador Flacker. Não sei se existe ainda. Aí eu tenho que perguntar para os moradores aqui. Eu ainda não conheço o nome de todas as escolas. Nós temos em São Caetano. Eu não sabia, não sabia que. Tô aqui, oi, irmão. Tudo bom? Bem, Olha a Ana Paula aí, amor. ó, Senador Flá, que era lá da eu acho fundação. que foi parte do seu Eu trabalho, não não sei, foi? porque há tantos anos, né? Só 65 anos que eu estudei lá. Mas era uma escola forte, talvez eles não tiveram, né? Oi, irmã. Oi. Eu não lembro assim pelo nome. Você ouviu o que eu falei, Ana?
Não? O prédio Oi? lá ficou lindo, o prédio. Ah, vocês gostaram? Nossa, olha, eu acho que chuchuzinho. tem a sua mão aí como arquiteto, hein? Porque, olha, Ah, obrigada. olha, salvou aquele prédio, porque ele estava assim, Ai, horrível. fiquei tão feliz quando eu vi Ana. É, A ficou cor, muito a bonito pintura mesmo. a pintura ficou bem distribuída. Tudo ficou lindo. O Ai, que hall da legal. entrada mudou O tudo. cachorrinho né? da Solange. Nossa, mudou mesmo. Olhando as fotos Cachorrão, antigas. né? Cachorrinho não tem nada. É almofada. Almofada, que lindo. Deixa eu ver se a Audrey entrou, porque ela aí vai botar o dela também. Deixa eu ver. Tá, se a Audrey tá aí. As meninas já estão, acho que a Vivian, eu já Elas estão vi. sabendo, mas sabe como é, né? Eu Oi, acho Mã. que eu já vi, mas deixa eu ver. Vi? Franciscona, Oi, Mã. A Vivian tá aí, Vivian, Tô te seja vendo. bem-vinda. Oi, filha. Ai, querida. Oi, Vi. Oi, pá. Tá tão grandona, tinha aquele quartinho daquele Francilinha, você quer ver se as meninas já entraram, se elas vão Acho que você conseguir está na entrar? página 2, Vi. olhando, sabe? Nossa, pai, que horror, que horror. Não sei em que página você está, filha. Ai, acabei de entrar, não sei, mas vai rodando o dedo. Eu acho que talvez a terceira. É só estar com 2 páginas. Já vai começar, estão esperando as pessoas conectar. Eu Achei você, achei. Achou. Francilinha, você quer dar uma olhadinha se as outras meninas vão entrar também? A Audrey e a... Elas, mas não se preocupe, se elas entrarem, elas entram atrasadas, não tem problema. Tá É só para elas... Ok. Vamos iniciar então, meninas? Estamos todas ansiosas e muito gratas. Quem está nos ajudando com essa transmissão é o irmão Vincenzo Bernatti. Ele é da minha ala, né? Da ala 1 São Bernardo, de Ramos. E a gente já agradece de coração pela disposição dele em nos ajudar, para que a gente pudesse ter esse momento tão especial, que vai ser poder ouvi-los falar, que nós estamos bem ansiosos, todos nós ansiosos para poder ouvir as palavras de vocês, que sempre vêm cheias de amor. E então nós vamos iniciar, só lembrando que todos estão mutados a partir de agora, tá? Para que a gente não tenha ruídos durante o nosso serão. Gostaríamos de agradecer imensamente o casal Franciscone por ter aceitado falar para nós. Nós tínhamos uma atividade grande planejada da Sociedade de Socorro e por conta da pandemia tivemos que cancelar, né? Foi uma pena, mas a gente tem que aprender a se adequar agora, né? E estamos muito contentes de poder, pelo menos de alguma maneira, levar um pouquinho mais de carinho para nossas irmãs da Estaca, que estão todas passando por momentos tão difíceis, né? Tão tribulosos por conta dessa pandemia. Então vai ser realmente um prazer. Muito obrigada já de antemão a vocês dois por terem aceitado o nosso convite e poder trazer um pouquinho de amor para nós. Muito obrigada de todo o coração. Nós agradecemos em nome da presidência da Estaca, em nome da nossa presidência da Sociedade de Socorro. Tem a Márcia também, que está por aí, minha conselheira. A Heloísa também, que está por aí, minha conselheira. Então, nós agradecemos de coração pela oportunidade que estão nos dando. Nós vamos começar, então, esse serão com uma oração. E quem vai fazer a nossa primeira oração é a irmã Heloísa, que é a nossa conselheira. Então, se já puder... Tá me ouvindo? Estamos sim. Tá bom. Querido e amado Pai Celestial, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos através da tecnologia. Somos gratos, Pai, por teu amor por nós. Somos gratos, Senhor, por nossas famílias e por termos o Evangelho em nossas vidas. Agradecemos, Pai, pelo nosso Salvador Jesus Cristo e pelo sacrifício que Ele fez por nós. Agradecemos, Pai, pelo profeta e por toda a liderança da igreja, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas.
Te pedimos, Pai, que perdoe as nossas falhas, nos abençoe com uma ótima noite, nos abençoe com o seu Espírito. Possamos estar conectados e assim poder nos edificar um pouco. Pedimos a tua proteção contra essa pandemia e que nos instrui, nos guie com a companhia do teu Santo Espírito. Pai, nós te amamos e deixamos essa oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, agora, irmãs queridas, nós vamos passar o tempo para a irmã Francili, que vai passar uma mensagem para nós. E logo em seguida, nós teremos um número especial que foi gravado para vocês. Irmã Francili, o tempo é seu. Depois você libera o som, né? Vocês liberam o som, né? Tá liberado já. Não, eu digo, se eu pedir para alguém falar alguma coisa, vocês liberam o som da pessoa, né? Sim, claro, claro. Se quiser que alguém fale, só avisa que aí eu já peço para abrir os sons. O próprio rapaz que está ajudando a gente, ele está aqui também. Bom, irmãs queridas, na verdade, vai ser uma mensagem simples, mas além da mensagem, eu acho que eu vou deixar uma coisa bem gostosa com vocês hoje para vocês pensarem. Primeiro eu quero falar como eu tenho usado o meu tempo na quarentena, né? Nós somos muito abençoados porque moramos numa chácara e nós podemos cuidar do jardim, das galinhas, da horta, né? Eu tenho feito bastante pão, eu tenho levado pão para as famílias que eu visito só no carro, assim, né? Eles vêm pegar aí ovos das minhas galinhas. Então, o nosso tempo tem sido bem utilizado. Meu marido só entra em casa para almoçar, ele trabalha o dia inteiro lá fora. Então, quanto a isso, nós temos sido muito, mas muito abençoados. Mas as Escrituras nos falam sobre tempos difíceis e nossos apóstolos e nossos profetas queridos, eles têm nos dito que várias vezes que sairemos melhores e mais fortalecidos dessa pandemia. E eu acredito nisso. Agora, eu não sei se alguma de vocês gostaria de responder, mas o que eu mais tenho feito nessa pandemia, nessa quarentena? Não sei se alguém quer falar, pode ligar. Ana, Elizabeth, Célia. Alguém quer dizer? Limpeza. Não. Toque de limpeza e organização. Deixa eu falar para vocês, eu fiz uma cirurgia, coloquei 8 pinos na coluna, então eu tô ela que eu era antigamente. Então, limpeza, não. Alguém mais? É uma coisa que eu adoro mesmo. Então, eu estou aproveitando, né? Já que a gente não cozinhar sai 24 horas, né? Cozinhar. Eu comida. gosto de cozinhar, mas também não é isso. Genealogia? Mas eu faço genealogia, mas também não é isso. É o que você fez, não o que a gente faz. Eu entendi que era o que a gente estava fazendo. Não. O que eu estou fazendo, crochê? eu mais gosto. Adoro crochê, faço amigurumi, mas não é isso. Cantar. É o papai. Gosto de cantar, mas não é isso. É o papai, mimar o papai. Mimar o papai eu gosto, mas não é isso. Também mimo, mas não é isso. Eu tenho feito bastante indexação. Tem uma tela ali atrás. Está fazendo pintura? Pintura. É a minha neta. É pintura de dedo. Pintura de dedo. Ela fez e deu para mim, eu pus ali. Não, pintura, eu sou ruim de pintura. Nossa, sou ruim demais. Bom, vocês não O que eu faço bastante é indexação. Não, eu adoro também. Isso eu faço, indexação, genealogia, mas não é isso que eu gosto mais de tudo. Então, é bom que eu vou falar para vocês o que eu gosto. Sabe o que eu gosto mais de tudo? De xícaras. Não, eu gosto, filha. Mas você sabe do que eu gosto mais de tudo? É que você não de ler, leitura. Isso. Ler. O que eu gosto mais de tudo é ler. Adoro ler. Então, eu estou aproveitando que a gente não faz nada, né? E estou lendo. Então, eu quero ler para vocês em Doutrina e Convênio 109:7, que diz o seguinte: e como todos não têm fé, buscai diligentemente ensinar-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim,
Nos melhores livros, buscar palavras de sabedoria. Procurar conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Então, eu busco sabedoria em livros bons. A igreja, na 13ª regra de fé, ela fala, se alguma coisa for louvável, que a gente pode procurar, né? Nós a procuraremos. Então, a leitura, para mim, é uma das coisas maravilhosas que eu tenho, né? Eu com ela viajo, eu conheço lugares, eu choro, eu rio, eu viajo no tempo. Então, ler para mim é tudo, né? Quando meu marido foi chamado para servir, nós estávamos em São Paulo, no tempo de São Paulo, mas aí ele foi chamado para servir em Porto Alegre, eu participava de um clube do livro, na Vila Sônia, amava. Participei por 10 anos desse clube. E foi muito difícil deixá-las. E fomos embora. O chamado nos chamou, sem choro nem nada. Fomos embora felizes. Chegando lá, acho que ele viu que eu estava... E ele falou assim, por que você não monta um clube do livro aqui, em Porto Alegre? Eu pensei, mas vai ser difícil. Mas ele me incentivou tanto que eu acabei organizando um clube do livro em Porto Alegre com 12 irmãs. Eu participo desse clube até hoje via Zoom. Elas não me liberam de jeito nenhum. Eu já fui 2 vezes em reuniões lá em Porto Alegre, porque eu tinha que fazer umas coisas de médico e aproveitei a reunião. Então, eu participo de Zoom. Aí, voltamos para São Paulo, eu no Zoom, e o meu marido falou, bem, você precisa de ter pessoas ao seu redor, para abraçar, para beijar, né? E assim, por Skype, eu termino o Skype e dá vontade de chorar, de tanta saudade. Aí ele falou, por que você não organiza um clube do livro aqui na ala? Aí eu peguei, falei, legal, e organizei um clube do livro aqui na minha ala, com 10 irmãs maravilhosas, né? Já fazem 6 meses, já lemos alguns livros, e quando nós nos reunimos, a cada mês, não sei se vocês conhecem, mas cada mês a gente se reúne na casa daquela que indicou o livro. Nessas reuniões, mesmo que a gente fale que não precise, elas montam tanta coisa, elas fazem comida do livro, elas enfeitam a casa com o livro, elas se vestem como o livro, a Jane Austen já chegou aqui em casa, então elas vivem o livro, né? É muito legal. Eu falo para elas, não precisa, mas elas adoram, então fazem assim uma festa no dia que é o dia delas, que a gente vai na casa da pessoa, né? E a coisa interessante é que uma dessas pessoas que eu convidei em Porto Alegre, ela falou assim para mim, sister, eu estava lá como diretora do Tempo, ela falou, eu nunca li, não sei por que você me chamou, eu nunca li. Eu só gosto de ler livros com figurinhas. Ela tem 64 anos, viu, gente? Minha criança. Eu falei assim, você está brincando que você nunca leu? Não, nunca li. Aí ela, com os olhos cheios de lágrimas, olha que coisa, ela disse assim, mas olha, para participar desse clube, eu faço qualquer coisa. Passado 2 anos, essa irmã, ela parece uma coisinha de tanto que ela lê, adora. Então, esse clube fez uma mudança na vida dela e na nossa, né? Aqui o clube que eu tenho aqui, as irmãs são muito especiais também. E eu queria até ler para vocês uma coisa que eu achei tão bom. Nós temos um grupo no WhatsApp, né? Vocês vão ver onde eu quero chegar, tá? Com tudo isso. Deixa eu pegar o grupo do WhatsApp aqui. Ué, cadê elas? O nome do grupo aqui é Clube do Livro das Belas das Artes. Meu marido que deu esse nome, elas amaram. E o clube lá chamava-se Clube do Livro das Prendas, porque em Porto Alegre nós somos prendas, né? Então, Clube do Livro aqui, Clube das Belas das Artes. Ué, sumiu tudo aqui? Desapareceu. Sou ruim de computador, viu, gente? De tudo.
Pronto. Então, olha que legal. Eu queria que vocês ouvissem, mas tudo bem, se não der para ouvir, não tem problema. Estou lendo rapidinho, amando a leitura. Chorei muito ontem. Acho um assunto muito sensível, sabe? Mas já li A Cidade do Sol. É pior. Chorei do início até onde consegui ler. Parei de ler. Não aguentei. Aí a outra fala assim. Deixa eu ver se é essa. Ela fala assim, Ellen, será que ninguém vai gostar desse livro? Vai todo mundo chorar? E a outra fala assim. Ninguém indica esse livro, A Cidade do Sol. Que daí é desidratação certa, enfática. Não, ninguém indica esse livro, por favor. Eu não queria nem saber desse livro. Porque agora eu tenho curiosidade de saber como é que ele é, Paty. Vocês conseguiram ouvir? Vocês conseguiram ouvir? Que pena. Ela fala assim, porque essa pessoa do clube, ela chora muito quando lê. E quando ela ouviu falar sobre A Cidade do Sol, ela já escreveu assim, por favor, ninguém indique esse livro, porque basta o livro desse mês para a gente já estar chorando tanto, vai ser uma desidratação esse outro livro, né? Então, se vocês tiverem desejo de montar um clube do livro, que é a coisa que eu mais gostaria que acontecesse depois dessa reunião de hoje, é muito fácil montar, se vocês precisarem de ajuda, me falem. No máximo 10 irmãs, vocês nunca vão se arrepender. São laços que vão ser eternizados nesse clube que vocês vão... Algumas frases dos livros que eu amo. Pijama listrado. Não torne as coisas piores pensando que dói mais do que você realmente está sentindo. Castelo de vidro. Coisas de mãe. Mãe, o presunto tá cheio de larvinhas, falei. Não banca difícil, é só cortar fora os pedaços com verme e a parte de dentro está ótima, falou a mãe. O tempo entre costuras. A vida é mentirosa para nós muitas vezes, mas há segundas chances e o melhor ainda está por vir. Essa citação do tempo entre costuras é que eu acho que está acontecendo conosco. Eu acho que o melhor ainda está por vir. O arroz de palma. Família é prato difícil de preparar. Outra, do arroz de palma. E a gente começa a viver o abraço antes do abraço. A voz, o cheiro, pegar, o colar o rosto e o dar muitos beijos, muitos, muitos. Que filho foi feito mesmo para beijar. E a gente aproveita e o sufoca de tanto carinho. Então, a minha pequena mensagem para vocês hoje vai ser tirada de um desses livros que eu amei. O livro se chama, não sei quantas de vocês conhecem, A Experiência da Mesa. Se tem alguém que conhece, vai ser bom. A Experiência da Mesa é um livro de Devi Titus. Ela é uma pastora, ela prega, e tirando as pequenas diferenças doutrinárias, o livro é riquíssimo. Então, eu vou começar dizendo para vocês que ela foi para uma conferência onde ela era a oradora principal e tinha mais ou menos 4.000 mulheres. E ela sempre saía muito feliz das conferências, só que dessa conferência, ela saiu assim, meio triste da conferência, sentindo que faltava alguma coisa, né? Espera um pouquinho que eu perdi uma coisinha aqui. Sim. Francili, como Então, é que chama? Triste. Como é que chama o livro? A Experiência da Mesa, Devi Titus. Tá? Ó, essa carta aqui. É que eu li no meu Kindle essa capa. Ó. Tá? Então, ela estava nessa tristeza quando saiu de lá, e ao chegar em casa, ela pegou as escrituras, leu alguns versículos, mas ainda ela não ficou bem. Foi nesse momento que ela lembrou que ela e o marido dela ouviram uma entrevista com uma pessoa chamada George Barna. Ele é um dos mais notáveis estatísticos de fé cristã no mundo. E ele apresentava dados alarmantes sobre as famílias americanas.
estatística mostrava que havia mais divórcio entre os casais dentro da sua igreja do que daqueles que não tinham o hábito de ir à igreja. Ela continuou ficando profundamente triste no coração e sentiu a alma dela ficar confusa. Aí ela falou, o que está acontecendo? O que nós vamos escapar? Neste momento, um incidente veio à mente dela. Eu não sei se vocês lembram da espaçonave Columbia, aquela que era um ônibus espacial que ele se desintegrou no espaço, né? É interessante a história. Eu vou até ler um pouquinho do livro para vocês verem como as coisas acontecem. A missão STS-107 do Columbia, o ônibus espacial da NASA, começou sua atmosfera após uma operação de sucesso. De repente, os sensores de calor externo da espaçonave tiveram um pico de temperatura. A comunicação com o controle de difusa e prejudicada. Controle da missão, aqui é o ônibus espacial Columbia. Favor verificar os sensores de calor. A transmissão foi somente rompida. Columbia, controle falando, favor repetir, perdemos a transmissão, favor repetir, câmbio, sem resposta. Columbia, controle da missão falando, está na escuta, câmbio. Nada de resposta, porque naquele momento a missão STS-107 se desintegrava na atmosfera terrestre. Todos os 7 astronautas a bordo perderam a vida. Será possível, ela fala, que uma minúscula parte de escudo de proteção de calor tenha causado a destruição do ônibus espacial, uma coisa tão pequena? Impossível, foi a conclusão em alto e bom som das mentes científicas mais aguçadas do planeta. O que está levando à ruína a família e causando a sua desintegração também? Quem sabe, se eu procurar uma resposta para a pergunta, o que deixamos escapar, eu possa dar alguma contribuição para o fortalecimento de nossas famílias. Finalmente, a equipe de investigação fez o anúncio. A tragédia da destruição espacial Columbia da NASA, missão STS-107, ocorreu por causa de uma pequena fissura num escudo protetor de calor, permitindo que a rachadura minúscula crescesse. E durante a reentrada, as placas atingiram a extremidade principal da asa, fazendo a espaçonave se desintegrar na atmosfera terrestre. Pensei, ela diz, será possível que uma pequena função do lar, quando negligenciada, acabe causando a destruição de toda a instituição da família? Se for o caso, que função é essa? Aí vem. Vocês se lembram do avião da TAM que caiu? Matou todos os meninos, né? Ó, foi por causa dessa pecinha aqui, ó. É uma chave contatora. Quando o avião subiu, um lado funcionou bem, só que um lado subia e o outro descia. Por isso que o avião caiu. Se o piloto soubesse o que estava acontecendo, o avião não teria caído, porque ele teria desligado uma das turbinas, teria sobrevoado e descido no aeroporto novamente. Então, olha que coisa pequenininha que matou tantas pessoas. Então, a gente aprende na igreja que são das pequenas coisas que as grandes se tornam, né? Vamos continuar. Vários meses passaram após aquela conferência e ela continuou dizendo o que deixamos escapar, o que deixamos escapar. E, de repente, na cabeça dela, começou a aparecer uma palavra, mesa. Ela deixou para lá, achou que não era nada. Os dias se passaram, ela continuou lendo, estudando, e veio aquela palavra de novo à cabeça, mesa. Mais um pouco, mesa. Aí ela ficou preocupada, ligou para uma amiga e falou, por favor, nas escrituras, tudo que você encontrar sobre a palavra mesa. Essa amiga, então, ligou de volta e disse para ela,
quantas escrituras ela tinha encontrado sobre a mesa. Eu só vou ler uma para vocês. E finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Depois que ela fala muito sobre a mesa, ela estuda e aprende que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda da força militar ou da astúcia política. Não é mesmo. Segundo o historiador inglês Edward Gibbon, as bases de uma grande civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. E o que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para a queda de um império? A corrosão da dignidade e a santidade do lar, a base para a sociedade humana. Gosto da frase, lar é onde o coração está. Ela faz uma pequena modificação nessa frase, ela diz, lar é onde o coração se forma. Gostei muito. Então, se o lar é a base da sociedade humana, será então que a mesa constitui a base da estabilidade humana? É uma pergunta que ela faz. Seria a experiência da mesa o simples ato de partilhar refeições regulares em família, algo absolutamente vital para a saúde e a estabilidade da família a longo prazo? A jornalista Miriam Weinstein, em seu livro O Surpreendente Poder da Refeição em Família, chega à seguinte conclusão, que ao fazermos a refeição em família, nos tornamos mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. Só esse conceito, quando eu li, já me dava vontade de fazer mais do que 2 refeições ou 3 por dia, só para colocar a mesa, né? Aí eu fiquei bem animada. Mas nos dias de hoje a gente sabe que isso é quase impossível, né? Todo mundo tem um horário diferente, diferenciado. Mas olha que interessante, ela dá a seguinte ideia. Se os horários são diferenciados e você fica em casa, ou se você chega e pode fazer isso, para cada membro da família que chegar, deixe a mesa preparada para ele. Se você já jantou, já almoçou, senta com aquele membro da família que chegou mais tarde, conversa com ele ali na mesa. Tenha uma experiência à mesa com os membros da família, mesmo que não sejam todos juntos. Gostei muito desse conselho. Se nós queremos preservar e proteger nosso lar, nosso casamento e nossa família, se desejamos desfrutar o potencial oculto que nos tem escapado e se queremos restaurar um princípio básico estabelecido por Deus há milhares de anos, é hora de prepararmos a mesa. Não deixemos que nada nos escape. Temos que tirar o proveito do fique em casa. Se você não tem o costume com sua família de sentarem-se junto à mesa, olha que muito maravilhoso é esse. Eu adorei esse livro. Ele, por muitas vezes, ele é repetitivo, mas é com repetições que a gente aprende. E desculpa, mas, sim. Eu poderia falar desse livro por muito tempo, porque foi um livro que nós discutimos muito no clube e eu ainda gosto de pegar coisas dele. Mas o que nós podemos fazer é, tirando as pequenas diferenças doutrinárias, estudá-los com afinco. Por quê? Eu não vou dar as respostas que ela dá por causa da experiência à mesa, mas se vocês verem o que a experiência à mesa faz com uma família, por que não, agora que estamos em casa, geralmente em família, não ficarmos um come aqui, outro come na televisão, outro está com o celular. Monta a mesa, sentem juntos, mas estamos o dia inteiro juntos. Mas na hora da mesa é diferente, né? Faz uma mesa bonitinha, cada dia faz uma mesa de um jeito, não precisa ter coisa chique, mas faz bonitinha. E comecem a ter essa experiência à mesa. Isso vai enriquecer muito as suas vidas. Eu sou muito grata por poder ter capacidade que o Senhor me deu para poder ler e tirar os proveitos desses livros maravilhosos. Esse livro em especial,
tá? Arroz de Palma, eu também eu aconselharia vocês lerem 100 livros, então não vou aconselhar. Ele está todo marcado, né? Mas ele é um livro muito especial para mim. Por quê? Foi o último livro que eles me deram na última reunião que nós fizemos em Porto Alegre. E ele está cheio de fotografias dentro, de carinho, de bilhetinhos, de fotos, de um monte de coisa que nós fizemos juntas. Eu chorei muito quando recebi esse livro. E justamente esse livro fala que família somos todos nós. Então, queridas irmãs, nós somos família. Todas nós somos uma família, né? Obrigado, Suzana, pela oportunidade. Eu espero que eu tenha deixado vocês pelo menos uma vontadinha de ler o livro e uma vontadinha de montar um clube do livro. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Eu amo esse evangelho, ele tem feito muita diferença na minha vida, dos meus filhos. O Senhor tem sido muito bondoso conosco, nos abençoando com saúde, especialmente nesse momento tão difícil. Que vocês possam tirar o melhor desse momento, que é o que nós podemos fazer. Não adianta, como diz o menino do pijama listrado, né? Nós acharmos que está pior do que está, né? E vamos em frente e aceitar os conselhos dos apóstolos e profetas, dizendo que tudo vai sair melhor depois disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Francili, muito obrigada pelas suas palavras. Foi realmente maravilhoso poder te ouvir. Inspirador. Eu acho que instigador, porque eu acho que está todo mundo com vontade de ler esse livro agora. Amei a analogia de que a nave lá que se desintegrou, ela se desintegrou por uma pequena fissura. E as famílias muitas vezes se desintegram por pequenas fissuras, né? Então, excelente, maravilhoso. Então, agora nós teremos um pequeno número especial que eu gravei para vocês com todo o meu amor, todo o meu carinho. Espero que possa também inspirar vocês de alguma maneira. Então, vamos lá, Vincenzo, por favor. Tomara que dê certo, né? Vai dar. Meus braços se abrem para juntar.
você soube. Obrigada. Ah, que bom, que bom, que bom que Lindas. você Minhas filhas gosta. também devem ter gostado muito. Ah, que legal. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Então tá, meninas. Então, dando seguimento agora ao nosso serão, nós vamos ouvir nosso querido presidente Franciscone. Eu tenho licença para chamar ele de presidente, porque ele é presidente do meu marido, de missão. E se ele é presidente do meu marido, ele é meu também. Então agora a gente vai ter o prazer de ouvi-lo. E a última oração, antes de ele encerrar, gostaria de pedir para a irmã Valéria oferecer a última oração para nós. Obrigada. Suza, quanto tempo você quer que eu fale? Até que hora? Pode falar bastante. Bastante é perigoso, hein? Fica à vontade, presidente. Fica à vontade, vai ser um prazer te ouvir. Bom, obrigado, querida. Parabéns, em primeiro lugar, pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Parabéns pela música linda, inspiradora que você acabou de cantar para nós. Obrigada. Vocês são uma família musical por excelência. Muito obrigada. O coração pulsou muito quando viu vocês na conferência. Pois é. Que coisa linda, né? Pois é, foi uma oportunidade incrível, assim, que a gente não vai esquecer nunca mais essa oportunidade que tivemos. Foi maravilhoso. Além de você e do teu esposo, aquelas outras pessoas são da sua estaca ou eram estacas diferentes? Não, eram estacas diferentes. A gente tinha lá uma outra que a gente conhece também, que era da estaca, acho que Santo André, e uma outra que era da estaca São Bernardo, mas agora ela está no interior, e todo o resto lá a gente não conhecia. Não conhecemos mais ninguém de lá. Vocês ensaiaram alguma coisa? Como é que foi? Sim, ensaiamos. A gente, na verdade, foi tudo muito rápido, né? Nós recebemos o convite junto com aquele grupo e nós tínhamos apenas um final de semana para fazer aquilo acontecer. Então, no sábado, nós passamos uma tarde inteira no sábado fazendo a parte de estúdio, né? Da gravação do hino no estúdio. Foi uma oportunidade bem legal também, né? Ver como é que funcionam as gravações e vai e volta e corta e volta. É bem interessante, é cansativo, mas é bem interessante. E depois, no dia seguinte, passamos a tarde toda também fazendo a gravação lá no Centro de Visitantes. E foi também um grande desafio, porque ficar de pé muito tempo, a gente não sabia como funcionava também. E canta e corta, corta e volta e corta, aí choveu. Aí todo mundo tinha que sair. Aí parava a chuva, a gente voltava e canta e chovia. Aí a gente entrava e voltava. Mas foi muito bom, foi muito, muito legal. E foi interessante porque a gente não podia falar para ninguém, né? Foi orientado para a gente que a gente não podia falar para ninguém. Então nem minha mãe estava sabendo. Então foi muito engraçado, porque a hora que começou o coral e a gente apareceu, o meu telefone, plim, 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 plim. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Imagina. Foi uma grande oportunidade que deram pra gente, inesquecível. Tá bom. Obrigado em relatar. Imagina. Bom, queridas irmãs, esse mês de... Bom, eu sou um selador do Templo de São Paulo e vocês estão me vendo com essa loucura e esse cabelo por conta da pandemia aí, né? Essa barba aqui tem 50 anos, porque é a primeira vez na minha vida, desde os meus 22 anos, que eu estou usando barba. Eu cheguei a usar bigode, mas barba nunca usei. Vou ver até onde vai dar esse negócio aqui. Terça-feira eu vou cortar o cabelo, com um amigo aí, ele está aberto, mas a barba eu vou pedir para ele deixar ainda, só para ver até o que vai acontecer. Falando um pouquinho sobre a pandemia, eu estava lendo no Mais Fé, que eu penso que vocês devem até ter lido, eu achei interessante, né? Nós estamos todos ansiosos e nos sentimos estressados e preocupados devido à circunstância que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia, né, do coronavírus. E esse sentimento
de incapacidade, nós podemos até se prejudicar ou sair bem dele, né? São 5 recomendações para nos vivenciarmos nesse momento. Primeiro, reconhecer que os sentimentos de estresse numa situação como essa são normais. Não poderia ser diferente. Seria diferente se a gente não sentisse estresse, porque é uma coisa totalmente incomum. Pensamentos positivos, às vezes alguém pode dizer para nós, não, pense positivamente, pense, porque cada vez parece que esse mal está nos aproximando dos nossos familiares e amigos. Então, pense positivo, pense positivo. A despeito da gente pensar positivamente, nós sentimos-nos preocupados. E suprimir esses sentimentos vai causar mais estresse ainda. Então, o que nós precisamos fazer é reconhecer os sentimentos e ter sempre em mente as restrições da comunidade, das nossas cidades, as regras que podem nos ajudar e decidir o que nós queremos fazer a respeito disso. É um mal que atinge a terceira idade e parece que, enquanto não houver a vacina, todos da terceira idade estão sujeitos. Eu não quero me alongar nesse assunto, porque a minha mensagem não é essa, mas diante do momento, acho que eu resolvi falar sobre isso. Segundo ponto é agir sobre o que temos controle, para evitar um pouco desse estresse, né? Em tempos de incerteza, nós podemos levar os sentimentos de fraqueza, mas é bom de que nós não somos fracos. O ponto que eu assinalei aqui é que a gente precisa escolher nos afastarmos da mídia e diminuir as informações que nós estamos consumindo. Consumir demais também é prejudicial. Ou seja, ficar ouvindo rádio, ouvindo televisão, tudo isso em excesso também não é bom. O que nós temos que fazer é escolher 1 ou 2 fontes seguras para se manter informado e evitar o excesso de informação. Então, é agir sobre o que nós temos controle. O terceiro ponto, para evitar um estresse demasiado, é se concentrar no presente momento e não se preocupar com o futuro. Porque quando a gente começa a se preocupar com o futuro, aí causa mais estresse, porque a gente se sente incapaz do que vai acontecer lá adiante. E isso vai prejudicar as nossas decisões lógicas a serem tomadas no presente, né? Quando nós nos concentramos no presente, nós podemos nos apegar àquilo que realmente precisamos fazer para ter um efeito positivo no futuro. O quarto ponto que eu assinalei é uma coisa que seria ajudar o próximo. Em meio à balbúrdia que nós estamos vivendo, pessoas brigando, partidos políticos discutindo quem é culpado, quem não é culpado, a gente também tem ouvido histórias de caridade e de esperança. Embora nós possamos parecer impotentes diante dessa situação, nós podemos ajudar talvez um vizinho nosso mais idoso que precisa de ajuda para fazer as suas compras no mercado ou na farmácia.
podemos deixar as compras na porta da casa deles, né? Ajudar em transações online para pessoas de terceira idade que não têm habilidade com transações online. E algumas delas, talvez, basta-nos apenas um telefonema. Ligar para uma pessoa, procurar saber, conversar com ela. Então, ajudar o próximo diante desse momento. O quinto ponto é encontrar a paz por meio da meditação e da oração. E nisso nós levamos vantagem de outras pessoas, né? É reconfortante saber que existe um ser poderoso, o nosso Pai Celestial, que pode acabar com essa crise. Só não sabemos quando será o tempo do Senhor. Mas ele declarou nas Escrituras que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, falando da pandemia, é isso aí, para a gente cuidar um pouco, né? A minha mensagem, o mês de maio para a nossa família é um mês assim, interessante, né? Primeiro foi o Dia das Mães, dia 10. No dia 14 foi o meu aniversário. No dia 18, amanhã... No dia 16, o Rodrigo... o Rodrigo faz aniversário, desculpe. Amanhã nós completamos 48 anos de casado, dia 18 de maio. Se somar os 4 anos de namoro, dá 52 anos. E ainda tem o aniversário da Stephanie, dia 21, né? Certo, amor? E do Dinho, dia 31, não é, Vi? Dia 31. E o Dinho, dia 31. É 21, Azul. É azul. E o Dinho, dia 31. Ah, o Dinho não marquei. Opa, vou até marcar aqui. O Dinho não marquei. O filho do Davi. Está lá em Liverpool, né? É, o Aldinho mesmo. É, o Aldinho. Então, você vê quanta coisa acontecendo no mês de maio, né? Então, veio na minha mente o que falar para as irmãs. Provavelmente vocês já ouviram isso, mas também não espero que seja uma coisa tão nova, mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Getsemane, ele tem alguns elementos significativos, bem simples, vou tentar ser rápido. O Cristo sofreu uma dor. São 5 elementos que compõem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele sentiu uma dor intensa. A parte humana dele era como a nossa. Então, ele sentiu uma dor intensa durante esse momento. Em razão da dor, ele perdeu água em forma de suor. Perdia água. O sofrimento dele, né? Teve perda de sangue também. Então, dor, perda de água, perda de sangue. Ele estava sujeito à morte, como todos que passavam pela pena capital dos romanos morriam. Só que o ato dele foi feito em favor de cada um de nós. Não era para ele, mas por nós. Então, são esses 5 elementos contidos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O que se assemelha nessa terra? Se quiser, Suzy, abrir o som. O que se assemelha nessa terra que lembra os 5 pontos do sacrifício do Cristo? Quem quer? Dar a luz. O nascimento. Exatamente. Não, olha, uma mulher quando tem uma criança, primeiro, tem uma dor intensa. Segundo, a bolsa se rompe, não é isso? E perde água. Perde sangue, que é parte da placenta, sujeição da morte, e muitas morrem. Principalmente num passado recente, muitas mães morriam
pela posição que a criança vinha. E esse quinto elemento era feito em favor de outro. Porque se você pegar uma criança recém-nascida e entregar para uma outra mulher, essa criança vai sobreviver. Não depende daquela mulher. Interessante, né? Isso torna a mulher tão próxima de Deus nessa parceria, nesse milagre da geração da vida, né? Possibilitando que os espíritos criados por Deus possam receber um corpo de carne e ossos, tão essencial na esfera mortal e eterna. E nós, homens? Nós, homens. Afinal, não sei se tem algum irmão, além do Maglioc, mas e nós, homens? Nós parece que estamos em vantagem ou desvantagem? As Escrituras nos ensinam que o homem compensa essa falta da maternidade através do sacerdócio. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 4, nos versos 14 e 15, ele diz assim: não escreva essas coisas para vos envergonhar. Ele está puxando a orelha lá dos Coríntios, né? Mas como meus filhos amados, ademoeste-vos. No 15, porque em Jesus Cristo vos gerei eu pelo Evangelho. Traduzindo essa última frase. Quando um homem, usando o sacerdócio, por exemplo, batiza alguém, ele está gerando filhos. Ele gera filhos, e Paulo conhecia essa doutrina muito bem. Ele gera filhos no batismo. Por quê? Porque no batismo sepulta-se o homem natural, o homem ou mulher, né? O homem natural é inimigo de Deus, porque ele é carnal, ele é sensual e é diabólico. A Alma 42:10 diz isso. Então, o sacerdócio, ele sepulta o homem natural e traz de volta, porque a pia batismal representa uma sepultura e um nascimento, e traz de volta o homem espiritual, o homem coladinho com Deus. É uma nova vida. Se aquela pessoa não pecasse nunca mais, ela não precisaria de arrependimento para voltar à presença de Deus. Eu penso que as irmãs entenderam o sacerdócio, por que o homem tem o sacerdócio. Se ainda há dúvida da nossa debilidade, nossa masculina, na condição de homem, observa. Primeiro, o homem, para entrar no templo, ele precisa do sacerdócio de Melquisedeque, senão ele não entra. A mulher não precisa do sacerdócio. Ela entra sem o sacerdócio. Porque a maternidade, olha lá ela, maternidade, no meu modo de ver, ela está mais alto que o próprio sacerdócio. Quando nós fomos chamados pelo presidente Ayrin para servir como presidente do Templo de Porto Alegre, dirigindo-se à minha esposa, ele disse assim: quem manda lá é você, dizendo a parte feminina do templo. Quem manda lá é você, e você sabe disso. Ele não entra lá. Interessante. Como presidente do templo, eu não posso entrar do lado feminino. Não tenho direito de entrar do lado feminino. Eu posso organizar, eu posso orientar, mas eu não posso entrar lá. E as mulheres que oficiam daquele lado, elas têm o mesmo poder do sacerdócio de Melquisedeque dentro do templo, igualmente aos homens. Elas são designadas com esse poder para poder fazer as ordenanças.
o Senhor... Outro ponto agora. O Senhor concedeu à mulher o dom de perceber, intuir, ver adiante e levar até o homem consigo. O melhor exemplo que nós temos é de Eva. O mundo inteiro acha que Eva falhou e tal, mas Eva não falhou, não. Eva percebeu que não havia outra maneira. Ela percebeu antes de Adão que era aquilo ou aquilo. E ela ajudou, então, Adão a perceber que ele tinha que acompanhá-la para seguir o primeiro mandamento. O primeiro mandamento era gerar filhos. E só tinha um jeito. Porque ali no jardim eles jamais teriam filhos. Falando da cultura familiar. A cultura, no sentido sociológico, tem os seguintes ingredientes. A maneira de agir, a maneira de sentir e a maneira de pensar. Interessante, né? Em sociologia, distingue-se uma cultura pelas diferenças de agir, sentir e pensar. Então, nós temos a cultura brasileira que tem uma maneira de agir, sentir e pensar, por exemplo, diferente da cultura americana. Mas, dentro da nossa cultura, nós temos as subculturas em cada família. Porque de onde nós viemos, os nossos pais, os nossos avós, formaram uma cultura. E nós absorvemos essa cultura, maneira de agir, sentir e pensar. E no casamento a gente vai ter que fazer uma amálgama entre a minha cultura e a cultura da minha esposa, né? Um dos filmes que, falando de livro agora e falando de filmes, um dos filmes que é outra paixão que nós temos, e eu acho que eu já assisti uma meia dúzia de vezes, é o famoso Violinista do Telhado. Eu penso que todo mundo já viu esse filme. Ele foi ganhador de vários Oscars. Ele conta a saga de uma comunidade de judeus vivendo na Rússia czarista, né? Na mudança da Rússia czarista, Anateva. Nesse período precedeu o czarismo para o período bolchevista, né? O personagem central é um leiteiro chamado Tchev. E ele principia o filme cantando uma linda canção onde descreve todas as particularidades e excentricidades do seu povoado, Anateva. E ao ir descrevendo, repete seguidamente o porquê de cada uma daquelas particularidades, dizendo a palavra tradition, tradição. Ele fala alguma coisa e põe tradição, tradição. Não sei se vocês sabem, na cultura judaica, a mãe é que é responsável por muitas coisas, não é o homem, é a mãe. O matriarcado na cultura judaica é evidente e é a força e a preservação da cultura judaica. Por exemplo, a descendência judaica, a halakha é a lei judaica, tá? É aquilo que são os parâmetros da lei judaica. A halakha diz que a transmissão da descendência não é feita pelo homem, é feita pela mulher. A mulher tem que ser de descendência judaica para transmitir a descendência. O papel da mulher é tão forte no lar que o pai, na cultura judaica, é motivo de piada. Judeu gosta muito de fazer piada e a piada lá não é feita das mulheres, é feita dos homens. Porque os homens eles são tidos assim como um joguete na mão da mulher. A mulher faz o que quer com ele. E ela que começa as orações.
do dia do sabá. É ela que começa as orações. Aprofundando um pouquinho mais sobre cultura e tradição, agora trazendo até cada uma de vocês, irmãs. A mulher tem esse importante papel no lar. O homem, na maioria dos casos, é o provedor. O homem sai para trabalhar. E, claro, muitas irmãs também trabalham fora hoje, mas ainda recai sobre ela esse papel essencial. A mulher é o catalisador e transmissor da cultura familiar. Ela é responsável por transmitir a cultura do modo como nós falamos, sentir, agir e pensar dentro do seu lar. E essa cultura é a tradição do teu lar. Tomando, por exemplo, essas tradições são como um cimento que une a família e ajuda a resistir às tempestades. As tradições servem como uma âncora em tempos difíceis. As tradições são uma fonte de identidade. E isso é que torna um judeu, em qualquer parte do mundo, o sentido de pertencer. Não importa onde o judeu nasça, ele se sente judeu porque ele pertence à cultura judaica. Isso é tão forte para eles. Eu estou usando esse exemplo porque nós precisamos ter esse sentido de pertencer como família. Tomando o exemplo da minha esposa. Primeiro, eu assinalei 4 pontos em relação à nossa casa. Nossa casa é um lar. Um pequeno bibelô ganha vida e personalidade. Cada pequeno arranjo e enfeite tem o jeito de ser dela. Os arranjos de Natal, então, nem se fale. Todo ano ela diz, não vou decorar a casa de Natal. Não, decora. E começa em setembro e vai até fevereiro, mais ou menos. Em relação a mim, a influência dela sobre mim. Ela é minha única e melhor amiga. Ela é minha única e melhor amiga. Ela é minha única e melhor conselheira. Eu não gostava de berinjela. Hoje eu adoro. Mas eu mantenho hasteada a bandeira da independência. Ainda não como rabada, não como dobradinha, entre outras vísceras. Eu acho que nem todo mundo gosta disso aí, mas ela adora. Em relação aos filhos, terceiro ponto. Basta dizer a vocês que os nossos filhos gravitam ao redor dela. Toda hora ela está falando com um filho, com outra filha, com um filho, com a filha, está assim, né? Para mim, ela é como se fosse o sol para cada um deles. Quarto ponto. Em relação aos netos. Agora, na minha maneira de enxergar, ela que gravita em relação aos netos agora. Irmãos, ser mãe é um fio condutor de tradição. E esse é o chamado mais sagrado e mais poderoso que as irmãs têm nesta terra. A vida tem desafios e, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo mais e melhor do que não tem uma única família nesta terra que não tem problemas. Problemas de toda sorte. Filhos que usam drogas, filhos que são homossexuais,
filhos que são doentes, e vai por aí, uma gama tremenda. E às vezes a gente fica se perguntando, mas por quê? Por quê? Por que comigo? Por que comigo? A verdade é que nós estamos vivendo num grande laboratório, para ficar mais fácil de entender. O Senhor nos colocou nessa terra não porque Ele não nos conhece. Ele conhece a gente do começo até o nosso fim. Ele quer que nós nos conheçamos. Ele quer exatamente isso. Ele quer que nós nos conheçamos. Deixa eu ser mais claro nisso. Abrão, usar o pai Abrão para deixar claro. Abrão era um homem que recebeu uma promessa de que teria uma descendência tão grande que seria o equivalente às estrelas do firmamento ou os grãos de areia da praia. Os anos foram passando, vocês conhecem a história, e a criança não vinha. Abrão, então, quis dar um jeitinho, com o apoio de Sara. Teve uma segunda esposa, nasceu Ismael, e nós sabemos que a promessa não se cumpriria completamente Ismael. A promessa se cumpriria com o filho esperado. Mas interessante que os dois filhos, tanto Ismael como Isaac, tiveram 12 filhos cada um. Os dois lados. Um lado representando os hebreus e o outro lado representando os árabes. E talvez a batalha que nós assistimos até hoje começou aí. Mas se pega lá o Velho Testamento, vocês vão ver que teve 12 filhos cada um. Não querendo me alongar, indo direto no ponto, Abrão estava com cerca de 100 anos de idade, era um homem saudável, trabalhava no campo, tomava leite de cabra, sem defensivo agrícola, não tinha milho transgênico, e vai por aí afora. Era um homem saudável. E um dia um anjo vem, depois da criança ter nascido, já era um rapaz crescido, não era um menininho, e diz assim, pega o teu filho, o teu único filho, e leva num lugar que eu vou te mostrar. Olha, eu tenho estudado isso há muitos anos nas Escrituras e nunca encontrei nada que dissesse que ele tivesse compartilhado com Sara essa visão que ele teve do anjo. Porque se ele tivesse compartilhado, conhecendo a minha esposa, ela se apegaria no filho e diria assim, você está caduco demais, meu filho não sai daqui. Ele tinha que tomar a decisão sozinho. E ele tomou a decisão sozinho. Saiu ele, um jumento, carregando um madeiro para o sacrifício, e um empregado. Ele tinha um ajudante lá. Em certo momento, ele dispensou o empregado depois de 3 dias de viagem e subiu no monte e o rapaz carregou a lenha, prepararam o altar de sacrifício e agora ele perguntou aonde estaria o cordeiro, né? O cordeiro era o filho, mas o filho era tão obediente ao pai, mas era tão obediente, que ele poderia ter dado um empurrão em Abrão, um homem de 100 anos, e saído correndo morro abaixo. Mas ele se submeteu porque ele confiava no pai dele. E nós sabemos que no último momento, no exato momento em que ele iria introduzir a adaga no peito de Isaac, aquele mesmo anjo, então, interrompeu e proveu o cordeiro.
Esse monte chama-se o Monte O Senhor Proverá. O Monte do Senhor Proverá. Esse monte fica num maciço rochoso chamado Moriá. É o mesmo lugar onde o Cristo foi crucificado. Abrão ganhou a sua exaltação naquele momento. O Senhor queria ver até onde ele era capaz. Por isso que eu digo que nós estamos nesta vida, passando essas dificuldades, e o Senhor está nos testando. Não é que ele nos testa, mas ele permite que nós sejamos testados. Né? Ele permite. E essa permissão é para ver até onde nós somos capazes de se agarrar na barra de ferro. Eu penso que, irmãs, vocês, no lar, têm a força de ajudar seus filhos e o seu esposo a manter-se apegado nessa barra. Vocês têm um poder muito maior do que o poder do sacerdócio. Vocês têm um poder intrínseco que o Senhor colocou como parte da mulher para cuidar e gerar filhos. E se não gera e cuida, é o mesmo. É o mesmo. Se você não pode gerar, mas pode cuidar de alguém, é o mesmo. Porque você está formando uma nova geração ao lado de Deus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, uma mensagem de ânimo diante dessa circunstância, da força que vocês têm. E manter-se dignas, puras, lembrando que vocês foram, penso que a maioria das irmãs mais velhas aí passaram pelas ordenanças do templo e foram agraciadas pelo Senhor para se tornarem rainhas no reino do Deus Altíssimo. Não importa onde a gente viva, não importa como a gente vive, nós vamos sair deste mundo como reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas no reino do Deus Altíssimo. Então, quando você ouve a palavra sacerdotisa, significa poder no sacerdócio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Alguma coisa que não teria ficado claro. Se alguém deseja fazer alguma pergunta, agora é seu momento. A gente vai deixar uns minutinhos, caso alguma de vocês queiram falar alguma coisa, ok? Nada a perguntar, só agradecer. Muito obrigada. Eu amei também. Então, obrigada pela pergunta. Tá linda. Pode. Tá linda. Valéria, você quer perguntar? Não, eu quero saber se pode fazer oração ou se espera mais um pouco. Pode fazer. Ah, para fazer oração, né? É. Ah, tá. Vou oferecer oração, então, irmãs. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, nós lhe agradecemos por esse serão maravilhoso. Agradecemos por esse presente em nossas vidas. Agradecemos também por hoje ser domingo e temos essa oportunidade. Nós lhe pedimos que o Senhor possa nos abençoar
Que o Senhor possa nos ajudar a ter essa força que o irmão nos disse em nossos lares. Que possamos ajudar os membros de nossa família a estar no templo, a orar, a ler as escrituras, fazer todas as coisas necessárias para um dia voltar à sua presença. Estamos muito gratos pelos ensinamentos que tivemos aqui hoje. Gratos pelo teu evangelho e por tua expiação. E nós lhe pedimos uma boa noite e que o Senhor possa abençoar esse casal maravilhoso que nos abençoou com essa mensagem. E que o Senhor possa também abençoar a cada uma de nós durante esse tempo, para que nós possamos estar bem espiritualmente, emocionalmente também. Essas essas bênçãos que nós gostaríamos de pedir e de agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gostaria, então, em nome da presidência da Sociedade de Socorro, junto com a Elô, dá um oizinho aqui, a Márcia. Olá. Essas são minhas conselheiras lindas, essa é a Elô, Heloísa, minha conselheira linda. Oi. Márcia. Oi. Acho que o Vitinho Tô está aqui. bem, Márcia. Tô aqui. Eu não estou vendo você, mas... Aê! Coisa lindas. Muito obrigada. Então, a gente da presidência agradece do fundo do nosso coração, tanto por todas as irmãs e seus familiares que entraram e participaram com a gente, tiveram a oportunidade de ter o seu domingo fechado com chave de ouro, ter aguçado o nosso espírito de uma maneira que a gente possa compreender um pouco mais das coisas do Senhor, compreender a respeito do nosso valor. Muito obrigada por todos vocês que participaram. E, em especial, muito obrigada, Sister Franciscone, Presidente Franciscone, pelo carinho que vocês tiverem em atender o nosso pedido e nos ajudar com esse serão. E foi realmente um prazer imenso ter visto que vocês aceitaram esse convite e puderam abrilhantar o nosso domingo aí, fechando assim, ó, maravilhoso. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um beijo para vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, boa noite. Boa noite para todo mundo. Amei ver todo mundo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Muito bom. Tá certo.